Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir aqui com o tema da coisa julgada, parte 4 da coisa julgada. Tem novidade aqui no estúdio, tem a ausência do Guibô. E por quê? Porque não tivemos aqui um número expressivo de mensagens volta Guibô. E como eu disse, o Guibô, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é um pouco orgulhoso demais, ele continua se sentindo desvalorizado e entende que não há grande quantidade de pessoas querendo a volta dele, então ele não vai voltar até que tenha-se isso. Então, continua a nossa campanha #VoltaGuibô. Para suprir o espaço do Guibô, um copinho novo aqui, ó, do Paraná Clube, o meu time do coração. Eu sei que quem é aqui de Curitiba vai tirar sarro, o time tá na Série D, não importa. Eu fui sábado no jogo, levei a Gabi, inclusive, ela adorou. Ganhamos? Ganhamos do fortíssimo clube, time do Pérolas Negras do Rio de Janeiro. Vamos lá então para falar do que interessa, processo civil. Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha o conteúdo, seremos o maior canal de conteúdo jurídico do país, porque aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Então hoje, parte 4 de coisa julgada. Se você não assistiu às partes anteriores, assiste em sequência para entender o assunto. Coisa julgada, vamos relembrar. Professor, o que é coisa julgada? Bom, basicamente a coisa julgada existe para trazer segurança jurídica. É o Estado dizendo, ei, eu não vou julgar 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Se essa coisa já veio uma vez para o judiciário e eu já julguei, tá bom, é isso. Você podia ter recorrido, ou recorreu e perdeu, não importa. Eu te dei uma solução definitiva? Dei. Então é só isso. E aí a gente viu que esse impedimento de julgar novamente a mesma questão, ele pode surgir de várias formas. Ele pode surgir, por exemplo, pelo efeito ou eficácia negativa da coisa julgada, que impede que duas ações iguaizinhas sejam julgadas novamente. A eficácia positiva da coisa julgada que a gente estudou na aula passada é aquela lógica de que se isso veio ao judiciário uma vez como questão principal, quando voltar ao judiciário como uma questão prejudicial, uma questão secundária, o judiciário tem que respeitar o que foi decidido e não se manifestar novamente sobre aquilo. E agora, a terceira e última eficácia da coisa julgada, a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada. Esse é o tema da nossa aula, eficácia preclusiva da coisa julgada, também conhecida como princípio, olha ali, do deduzido ou do dedutível. É a mesma coisa, tá? Eficácia preclusiva da coisa julgada ou princípio do deduzido ou do dedutível. E aqui a gente precisa ler o artigo 508 do Código de Processo Civil. Olha o que diz o 508. Transitada em julgado, a decisão de mérito considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Por isso, o princípio do deduzido ou do deduzido ou do dedutível. E do dedutível, desculpe. Não é o E aqui, ó. Deduzido e do dedutível. O que é isso? Quando uma sentença faz coisa julgada, a gente diz assim, ó, essa decisão fez coisa julgada a partir de todos os fundamentos que você trouxe e também a partir de todos os fundamentos que você poderia ter trazido, mas não trouxe. Querem um exemplo para entender? Imagine que eu entre com uma ação judicial para cobrar uma dívida. Então vamos colocar no papel aqui, ó. O A entrou contra o B para cobrar uma dívida. Então uma ação de cobrança. Ação de cobrança, tá? Cobrando a dívida. O B, na sua defesa, alega o seguinte: pagamento dessa dívida. Ele só alega isso, tá? O processo segue e o juiz conclui que não há prova deste pagamento e julga procedente a ação de cobrança, dizendo: B, pague a dívida ao A. Ponto. Essa decisão não é objeto de recurso e transita em julgado. Pergunta 1.
essa decisão fez coisa julgada material? Fez, sem dúvida nenhuma, porque foi uma decisão de mérito com cognição exauriente que transitou em julgado. Legal. Então, vamos imaginar que nessa situação 1 aqui, tivemos a nossa sentença de procedência. Beleza. Aí, passados alguns anos ou alguns meses, sei lá, vou mudar a cor da caneta aqui, o B, opa, não mudei a cor, calma aí. Ficou só na, como diz a Gabi, pegadinha, pai. Você disse que ia fazer um negócio e não fez. É isso aí. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, a situação B. O B entra contra o A, entrando com uma ação declaratória de inexistência de dívida. Querendo declarar que essa dívida aqui, ó, dessa primeira situação, não existe. E ele alega o seguinte: essa dívida que me cobraram lá na outra ação estava com a pretensão prescrita, tá? Aí o juiz fala assim, mas pera lá, se a gente olhar as duas ações, elas são diferentes. A primeira é o A contra B cobrando uma dívida, a segunda é o B contra A, entrando com uma ação para declarar que inexiste a dívida. As ações são diferentes? São. Então, num primeiro olhar, você fala, pera lá, mas seria possível aqui então julgar de volta essa questão porque são diferentes? Mas cuidado, por quê? Porque essa prescrição aqui, ó, da pretensão, poderia ter sido alegada aqui como defesa? Poderia. Poderia ter vindo aqui? Poderia. E ele não alegou. O que a lei diz, o 508? Considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido apresentadas. As alegações dedutíveis. Então eu pergunto para você aí de casa, o B poderia ter alegado que a dívida estava prescrita na primeira ação? Poderia, mas não o fez. Se ele poderia, mas não o fez, a lei diz o que no 508? Que isso considera-se alegado e considera-se repelido. É como se você tivesse alegado e eu, juiz, eu, Estado, entendi que está repelido, ou seja, não concordei com a tua alegação. Então a ideia da eficácia preclusiva da coisa julgada é evitar que você fique guardando cartas na manga para a todo momento querer rediscutir a questão. Prof, dá um outro exemplo? Vou dar um outro exemplo para vocês. Imagine que eu tenha alugado um imóvel para uma pessoa. E aí, eu percebo que essa pessoa causou vários danos ao meu imóvel durante a locação. Ela paga em dia, tá? Mas vem causando danos ao imóvel. E diz a lei de locações, que regula o despejo, que uma das causas de despejo é danos ao imóvel. Aí eu chego e falo assim, olha, eu constato, tá? Vamos imaginar que hoje, 20/6/2022, o dia que eu estou gravando essa aula para vocês, eu verifico que tem danos na janela do quarto, danos na janela da sala, danos na cozinha e danos no banheiro, tá? Tudo isso são danos que eu constatei hoje. Mas eu entro com uma ação de despejo hoje e digo assim, senhor juiz, eu quero despejar o réu, né, o locatário, porque ele causou danos à janela do quarto. Só isso. Entro com a ação, o réu é citado e mostra que são danos simples, que não são danos que diminuíram o valor do imóvel, que são danos decorrentes do uso e que isso não é suficiente para rescindir a locação. O juiz concorda com o réu e julga improcedente o meu despejo. Isso transita em julgado. Eu posso entrar com uma nova ação de despejo agora para alegar esses outros danos aqui? Resposta, não. Por quê?
Porque você já poderia ter trazido esses danos, porque eles fazem parte dessa causa. A tua causa de pedir não era danos ao imóvel até a data de até 20 de 6 de 2022, causou alguns danos. Aí eu alego só o dano na janela do quarto. Eu posso alegar os outros depois? Não. Agora, por quê? Eficácia preclusiva da coisa julgada. Agora, prof, e se fossem danos novos? Se fossem danos novos, eu não poderia ter alegado na primeira ação. Por isso não entra na eficácia preclusiva. Então, a eficácia preclusiva, você tem que pegar aquela situação com aquela causa de pedir e perguntar, dentro dessa causa de pedir, o que eu podia ter trazido de fato aí para conseguir êxito na minha demanda? Eu poderia ter alegado dano na janela do quarto, dano na janela da sala, dano na cozinha, dano no banheiro, mas eu não trouxe. Por quê? Porque eu não quis, o problema é meu. Então, a ideia do processo civil é não guarde cartas na manga. Agora, é claro, se você tem uma nova causa de pedir, por exemplo, agora eu quero despejar o cara porque agora, professor, faz um mês, uma coisa nova, ele destruiu lá um quarto sem minha autorização. Opa, é um fato novo, criou uma nova causa de pedir. Ou, eu quero despejar ele, prof, porque ele não paga aluguel. Opa, nova causa de pedir, é um não pagamento dos aluguéis. Beleza? É isso que eu tinha para trazer nessa aula sobre eficácia preclusiva da coisa julgada, tá? Próxima situação que a gente vai ver, né? Próximos temas são os limites subjetivos da coisa julgada, limites objetivos da coisa julgada e a coisa julgada nas relações de trato continuado ou trato sucessivo. Então se liga, parte 5, quem sabe parte 6 a gente vai ver quantas forem necessárias para que você entenda esse tema aqui. Beleza? Deixe embaixo o seu comentário aqui e lembre-se da nossa hashtag #VoltaGuibô, porque senão ele não vai voltar. Beleza? Um abração, bons estudos e até mais.